Meu nome é Cláudia de Brito Silva, eu sou acadêmica da FATEC aqui de Vaiporã. Eu estou no primeiro período de Psicologia e na disciplina de Processos Psicológicos Básicos, nós estamos estudando o filme A Identidade de Burn. Nós escolhemos para analisar a minutagem 1 hora, 25 minutos e 3 segundos, que é quando Burn e sua colega Mari estão escondidos na casa de um conhecido dela. E os seus filhos, durante o café da manhã, percebem que o cachorro sumiu. E o Burn faz a associação do sumiço do cachorro com algum atirador, alguma pessoa atrás dele, perseguindo ele. Então ele pede para que todo mundo vá para baixo do porão, vai lá para o fundo da casa, para que ele possa despistar essa pessoa e não prejudicar ninguém que estava na casa. Ele começa a procurar pela casa uma arma para que ele possa sair até lá fora e matar esse cara. Procura dentro das gavetas, dos lugares e consegue encontrar as balas e as armas. Ele sai para fora e, inesperadamente, ele atira no carro, fazendo com que saia uma fumaça enorme. Acontece uma explosão. E com essa explosão, o Burn consegue despistar ele, né? Ele consegue confundir com a fumaça e tudo mais, e ele sai correndo para a floresta. E ele aproveita esse tempo e tenta analisar o espaço que ele tá. Ele tenta analisar o que ele pode usar contra e a favor dele naquele momento. Então, ele continua correndo e percebe que o atirador começa a correr atrás dele. Eles conseguem pegar uma distância muito grande um do outro, fazendo com que eles fiquem de frente, porém escondidos. Burn tenta planejar alguma estratégia para que faça novamente com que ele despiste, né, tire a atenção, puxe a atenção do atirador para outro lugar, para que ele consiga novamente correr e ficar a favor dele, para que ele consiga atirar no atirador e não vice-versa. Então ele percebe que tem vários pássaros no meio dos dois, né? Uma distância muito grande. Então ele observa que tem muitos pássaros no chão e ele conta certinho as balas que ele tem. Ele sabe a quantidade de balas que ele tem e como ele pode usar isso a favor dele. Então ele pega e dá um tiro pra cima, fazendo com que os pássaros voem e isso chame a atenção do atirador. E obviamente o atirador olhou pra cima, olhou pros lados por conta dos pássaros e ele começou a correr, conseguindo assim ficar na mesma reta que o atirador, porém ele a favor. Então ele consegue dar um tiro nesse atirador que começa a se rastejar, tentando pegar a arma que caiu na mão dele. E Burn novamente corre até ele, antes que ele pegue a arma, e dá mais um tiro nesse atirador, conseguindo assim desarmar ele. E Burn começa a questioná-lo e fazer perguntas, né? De onde ele veio, com quem ele estava, quem era ele, o que ele fazia ali, né? O que ele queria com ele. Então o atirador simplesmente respondeu que ele era assim como o Burn, ele trabalhava sozinho. E ele ficou confuso, porque como ele já tinha perdido a memória dele, ele não imaginava nem mesmo que ele seria um atirador, que ele trabalharia com isso. Então ele fica se questionando. E pergunta novamente pra ele de onde ele é. E o cara começa a perguntar: de onde você é? Você é de Roma? Você é de Paris? E Jason responde que ele é de Paris. E o atirador pergunta se ele ainda sente dores de cabeça. Ele acha estranho, mas novamente responde: sim, eu ainda sinto dores de cabeça. E ele ficou incomodado com isso, porque o cara sabia que antigamente ele trabalhava sozinho, que ele era assim como o atirador e que ele tinha dores de cabeça. Então ele ficou muito confuso com isso. E ele pergunta se Jason lembra sobre Trace Tony. Mas o homem não consegue tirar todas as dúvidas, pois ele morre por conta dos tiros. Então, ele ainda continua com as dúvidas. Onde que é Trace Tony? O que aconteceu? Ele era um atirador? Ele não era? E agora a aluna Nicole ela vai estar podendo explicar pra gente essa análise da inteligência de Burn com a situação que aconteceu, com toda essa cena. A inteligência dele conseguir escapar, dele conseguir explodir o carro, dele conseguir fazer com que os pássaros atrapalhassem o atirador, tirassem a atenção dele. Então a Nicole vai explicar um pouquinho pra gente melhor essa relação da inteligência com a cena do filme. Olá, eu sou a aluna Nicole Victoria, do primeiro semestre de Psicologia da FATEC. Hoje, eu vou apresentar o filme A Identidade de Burn, relacionando ele com a inteligência. De acordo com a minutagem apresentada pela aluna Cláudia, o ator utiliza da inteligência para salvar a si e a todos os que estão naquela casa. A inteligência é algo muito amplo. É a habilidade que uma pessoa tem de se adaptar, mapear e perceber o ambiente e as circunstâncias. É também a capacidade de solucionar problemas.
assim como Barney faz para utilizar a floresta e os objetos ao seu redor, como por exemplo, quando ele utiliza a fumaça de um carro que ele explode para ele conseguir sair do lugar sem que o atirador o visse, ou então quando ele atira em vários pássaros para distrair o atirador e assim chegar mais perto para matá-lo. Um exemplo de inteligência utilizada por Barney é a inteligência motora, aonde as pessoas com este tipo de inteligência possuem um grande talento em expressões corporais e têm uma noção espantosa de espaço, distância e profundidade. Tem um controle sobre o corpo maior que o normal, sendo capaz de realizar movimentos complexos. É uma inteligência relacionada ao cerebelo, que controla os movimentos voluntários do corpo. Podemos dizer também que o ator utilizou da consciência situacional, que é a percepção dos elementos do ambiente dentro de um volume e espaço. Jason atuou de forma ágil e sábia, utilizando tudo a seu favor. Planejava e depois agia para que não houvessem erros, elaborando previsões e os resultados de suas ações. Ele soube separar o que era essencial do acidental, tomando as decisões mais oportunas. Assim, encerro a nossa apresentação com uma citação de Freud. Nós escolhemos essa citação de Freud porque nós associamos isso com a inteligência que ele usa no filme. Por exemplo, ele era uma pessoa que ele tinha acabado de perder a memória. Ele não sabia do que ele era capaz, ele não sabia a força que ele tinha, ele não sabia o conhecimento que ele tinha das coisas. Ele mal imaginava que ele era um atirador, uma pessoa profissional nisso. Então ele simplesmente começa a usar os seus instintos que ele sente. Então, que nem o Freud falou, é a inteligência é o empurrãozinho que ele teve. Ele usou da cabeça dele, usou da inteligência dele para poder, como se ele tivesse ligado aquela chavinha. Ele simplesmente fez, ele colocou em prática. Ele pegou, foi e usou a inteligência. Então, nos momentos em que ele lutava, os momentos que ele olhava pelos lugares, planejava tudo, sempre foi a inteligência que ele conseguiu utilizar para isso. E como o Freud disse, a gente pode ter a força, a gente pode ter o treinamento, mas sem usar a nossa inteligência para poder fazer aquilo, nós não iríamos conseguir. Então é essa mensagem que nós gostaríamos de deixar aqui neste vídeo, para que nós possamos utilizar da nossa inteligência para poder fazer com que os nossos instintos sejam explorados.